Olá, meu irmão, tudo bem? Como é que você está? Tá bem? Lembra da aula passada? Nós falamos da antipatia e da simpatia, que continua lá no plano espiritual com aquelas pessoas que nós amamos. Nós vamos nos encontrar com essas pessoas por afinidade, com pessoas que nós amamos, as antipatias e as simpatias. Hoje nós vamos ver as metades eternas. Então, dois espíritos simpáticos não são o complemento um do outro, lembra disso? Essa história de, almas gêmeas, isso não existe, tá, gente? Não quero desanimar, não. Mas alma gêmea não existe. Então essas metades, a minha metade, não, todos os espíritos são inteiros. Mas existe muita afinidade, às vezes tem tanta afinidade, tanta simpatia com determinado espírito, né, que a gente confunde com essas metades eternas, mas é muita simpatia, muita afinidade. Então a simpatia que atrai o espírito para o outro é o resultado da perfeita concordância de suas tendências, dos seus instintos. É isso, encontramos pessoas muito afins à nossa, né? Se um devesse, não é que um devesse complementar o outro, perderia a sua individualidade. Se um fosse complementar o outro, nós perderíamos a nossa individualidade. Nós somos seres individuais. Nós, na realidade, é muita afinidade, muita simpatia por essa pessoa. Então, essas são as metades eternas, tá? Na realidade, então, lembre-se que a alma gêmea, ela não existe. Mas existem espíritos muito afins, muito simpáticos, que se amam muito. Então, lembranças das existências corpóreas. Nós lá no mundo espiritual, nós lembramos disso. Então, os espíritos lembram das existências vividas no mundo corpóreo. Muitas vezes, ao fazer uma avaliação dos erros cometidos. Quando nós entrarmos lá no mundo espiritual, muitas vezes nós lembramos de coisas dessa existência, como de existências passadas, se forem necessárias para o nosso aprimoramento, com os erros, para a gente entender. E às vezes a gente passa por situações aqui, a gente não entende por que está acontecendo isso. Tem muito a ver com as vidas passadas, nossas, muitas coisas. Então, quando a gente vai lá para o mundo espiritual, isso começa a clarear, né? Porque a gente começa a entender situações vivenciadas aqui no mundo físico, coisas às vezes que acontecem com a gente, de provas ou expiações, que tem relação com as vidas passadas, né? Nossos erros cometidos. Então, nós vamos ali naquele momento nos lamentar amargamente desses deslizes, assim como o homem que, atingindo a idade da razão, já viu isso? Ri das suas loucuras da juventude ou das puerilidades da sua infância. Está lá no livro dos Espíritos, na questão 304. Então, quando a gente chega à maturidade, a gente lembra tanta coisa que a gente fez na nossa juventude, tanta loucura. Mais ou menos isso acontece com o espírito lá no mundo espiritual. Então, as ideias dos espíritos muito se modificam na vida espiritual. Quando vai para o mundo espiritual, toma mais ciência das coisas, sofrem modificações muito grandes à medida que o espírito se desmaterializa. Quanto mais ele vai evoluindo, né? Vai modificando. Então ele pode às vezes permanecer muito tempo com as mesmas ideias, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas mais claramente, tá? Então que procura os meios de se melhorar. Muitas vezes o espírito está muito materializado, fica fixo em ideias fixas e não vê as coisas como elas realmente são. Então vai ter aquele momento que ele vai despertar e ver isso, e vai verificar a necessidade dele melhorar. Muitos desses relatos são feitos por Chico Xavier, nos livros de Chico Xavier e André Luiz, né? A pessoa despertar ali a consciência para se melhorar. E aí nós vamos ver uma coisa também muito importante, que é a comemoração do Dia dos Mortos. Os espíritos ensinam que os desencarnados se sensibilizam muito mais do que se pensa, com as lembranças do que aqui ficaram, né? No Dia dos Mortos, por exemplo, os encarnados às vezes estão esperando isso, né? Essas lembranças aumentam a felicidade, se são felizes e se são infelizes, serve-lhe de alívio.
Quando nós nos lembramos dos desencarnados, é isso mais ou menos que quer dizer, porque tem a comemoração do Dia dos Mortos, muitos deles vão até os cemitérios, né? Que as pessoas vão lá fazer visitas e são lembrados, né? No Dia dos Mortos. Mas nós devemos lembrar dos nossos mortos todos os dias, né? Nas nossas orações. E eles ficam felizes com isso quando recebem as orações, os nossos pensamentos, quando a gente lembra deles. É simples, é só você se colocar no lugar deles. Coloque no lugar dele, você desencarnado, e ali você não gostaria de receber uma oração, um pensamento bom? Claro que sim. Eu acho que até já comentei isso em outra aula nossa. Então, eles ficam felizes nessas comemorações. E nos funerais? Nós estamos falando agora nos funerais. O respeito instintivo do homem pelos mortos, em todos os tempos e em todos os povos, até os homens primitivos tinham muito respeito pelos seus mortos, é o efeito da intuição da existência futura. Está lá na questão 329. Então nós temos que ter respeito nos funerais. Não fazer daquilo uma reunião de confraternização. Apesar de você estar encontrando muitas pessoas, mas a gente tem que orar por aquele que partiu. Partiu entre aspas, porque ele continua a sua vida espiritual, né? A sua vida ela continua. Mas tá ali com respeito, porque muitas vezes aquele espírito que está ali, que desencarnou, está acompanhando o seu funeral. Vocês sabiam disso? O espírito está acompanhando o seu funeral. Eu uma vez fui com uma vidente e eu de vez em quando vejo algumas coisas, né? Mas tem gente que vê mais ostensivamente. E nós fomos num funeral, fomos num velório. Quando chegamos no velório, essa minha amiga disse assim: Teresa, tá acontecendo um negócio aqui. Eu disse: mas o que está acontecendo? Olha, o fulano, aquele que desencarnou, estava no caixão, né? Morto ali, o corpo físico, ele está andando pelo velório. Ele está andando, está em rodinha e conversando com as pessoas, porque ele está achando que é uma festa. Porque ele viu ali que está toda a família dele estava toda ali, e ele estava indo em rodinha, conversando com as pessoas. Lógico que as pessoas não eram médiuns, não estavam vendo que isso estava acontecendo, mas essa minha amiga, que era médium vidente, ela estava vendo plenamente isso. Então, muitos espíritos, quando eles desencarnam, muitos acompanham o seu funeral, acompanham depois também, gente. Acompanham depois as coisas que acontecem, essas heranças, essas brigas de herança, as divisões das coisas, né? A divisão das roupas, das coisas. Os espíritos, eles acompanham, muitos deles acompanham os seus funerais, tá? Muitas vezes estão com perturbação, acho que nós já vimos em aula passada a perturbação. Não estou entendendo o que está acontecendo. Por isso, nesse caso específico, eu e minha amiga, nesse funeral, nesse velório, ele não estava sabendo o que estava acontecendo. Ele estava perturbado, com perturbação, estava achando que era uma festa de família. E ele estava lá, tá? Estava lá acompanhando o seu próprio funeral. Muitos acompanham. Por isso que a gente tem que ter muito respeito nesse momento, tá? O espírito pode estar ali, a gente tem que orar por ele, para que ele caminhe, seja ajudado espiritualmente, seja amparado espiritualmente pelas equipes espirituais, pelos mentores, para continuar a sua caminhada. A gente tem que estar sempre orando ali nos funerais e nos velórios com muito respeito, muito respeito. A gente vê muitos velórios, piadinhas, né? As pessoas contando piadinhas, não deveriam, devia ter muito respeito, porque eles acompanham e veem tudo que está falando, hein, gente? É isso. Estão acompanhando ali, acompanham às vezes até as divisões de bens, as brigas ou não, as coisas, eles acompanham sim. Muitos ficam entristecidos, né? A gente sabe isso em relatos, em reuniões mediúnicas, tá bom? É isso, gente, bons estudos para vocês, vamos respeitar os funerais, saber que nossa vida ela continua, nós somos individualidades, seremos reconhecidos no mundo espiritual, nós encontraremos aqueles que amamos, com toda certeza, estarão à nossa espera, os nossos mentores. Tenham
certeza disso, tá bom? Bons estudos e vamos continuar aí a nossa caminhada, se Deus quiser, graças a Deus.